Raquel Amorim está nesse momento em Minas Gerais, está na cidade de Juiz de Fora. No estado de Minas Gerais subiu para 49 o número de mortes registradas na região da Zona da Mata. Buscas por desaparecidos continuam. Raquel Amorim, mais uma vez em contato aqui com a gente. Raquel, o que você traz de atualização com relação aos números da tragédia e também esse trabalho de buscas que não para por aí? Carol, um trabalho incessante, não para, não tem hora mesmo para parar. Tanto o trabalho de busca quanto o trabalho das equipes de limpeza, tentando desobstruir vias, desbloquear os locais mais afetados por aqui. Eu e o Leandro Santana, um repórter cinematográfico, nós falamos ao vivo agora de uma das regiões mais afetadas de Juiz de Fora. Falamos ao vivo do bairro Três Moinhos, que agora é praticamente um bairro deserto. A maioria das pessoas de Três Moinhos foi orientada a deixar as casas, seguir uma orientação da Defesa Civil por questões de segurança. A gente viu ainda alguns moradores em algumas residências, e alguns moradores insistindo em ficar. Essa não é a orientação das autoridades, a orientação mesmo é evacuar os locais por questões de segurança. Essa região é muito delicada e o Leandro já vai mostrar nas imagens o porquê, Carol. É uma área de encosta. A gente tem aí nas imagens a imagem da devastação depois das chuvas, as chuvas que caíram com intensidade no início da semana e que voltaram a castigar o município entre a noite de ontem e a madrugada de hoje. São áreas delicadas, áreas de risco, e aqui o solo continua muito encharcado. A gente tem ainda muito risco por aqui. Aqui em Três Moinhos, ontem com a chuva que caiu, 10 casas desabaram. Felizmente elas estavam vazias, não tinha ninguém dentro, então não houve vítimas. Essa mesma cena que vocês estão acompanhando hoje de devastação, a gente recebeu agora há pouco o vídeo de um morador aqui de Três Rios mostrando o momento em que houve o desabamento exatamente nesse ponto. Eu vou chamar esse vídeo agora, Carol, para a gente acompanhar, nós acompanharmos juntos, e daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Vamos ver. O vídeo já está em tela nesse momento, Raquel. A gente consegue ver a força desse deslizamento que vai levando tudo, a terra vai levando tudo que está pela frente. Árvores que vêm abaixo, construções ali, olha só, que desabaram. Então, já em meio aos escombros, mais um deslizamento. É uma quantidade de lama, de entulho num terreno íngreme. Tudo isso dificultando, inclusive agora, os trabalhos do Corpo de Bombeiros em busca de sobreviventes, de vítimas sob os escombros. Não sei se a gente consegue ouvir. Pode gritar. O desespero de moradores, Raquel, que vem colhendo vários registros e relatos daqueles que estão nessas áreas de risco e que nesse momento vem tudo aquilo que construíram ao longo da vida ser destruído. Sem dúvida, Carol. A gente tem aqui um relatório mesmo das áreas mais atingidas. Temos Três Moinhos, também em Santa Luzia, temos pontos de inundação nesse bairro, só para a gente ter uma ideia da situação por aqui. São muitos locais afetados. Temos avenidas interditadas, bloqueadas. Situação preocupante também no bairro Graminha. Defesa Civil interditou as casas depois de um escorregamento de terra. Rua Joaquim Vicente Guedes, interditada. Bairro Jardim Natal, registro de desabamento de edificações. Então, observe que as ocorrências, elas não ficam em um só ponto. Elas são espalhadas por várias áreas mesmo de Juiz de Fora. Tem ainda o bairro Parque Bournier. Ontem a Daniela Malman mostrou ao longo da programação, nós também estivemos lá na última terça-feira. É um bairro muito atingido, onde houve deslizamento, muitas mortes registradas também. Então, números atualizados até agora, de acordo com o Corpo de Bombeiros, você falou aí, Carol, nós temos, falando sobre Juiz de Fora e Ubá, que são os dois municípios mais atingidos pelas chuvas na Zona da Mata Mineira.
quinta-feira. Juiz de Fora, temos 43 mortes, desaparecidos agora 16. São mais de 3 mil desabrigados e também temos centenas de desalojados. Tem uma diferença entre desabrigado e desalojado. O desabrigado é aquele que perdeu a casa, perdeu tudo, tem que recomeçar do zero. E o desalojado é aquela pessoa que foi orientada pelas autoridades a deixar o local por questões de segurança, já que essa residência é localizada em uma área considerada de risco. Em Ubá, nós temos 6 mortes registradas até agora e 2 pessoas desaparecidas. Juiz de Fora e Ubá também tem uma diferença. Aqui em Juiz de Fora a gente percebe que a tragédia veio das encostas. Houve deslizamento de terra que afetou as casas e que fez muitas vítimas. Em Ubá, a tragédia veio das inundações, dos alagamentos. O rio que corta a cidade, o rio Ubá, transbordou, alagou a Avenida Beira Rio, que é a principal via da cidade, e aí os alagamentos invadiram casas, arrastaram os móveis, deixaram mesmo um rastro de destruição e de lama. Então, a gente vê um cenário de devastação muito intenso e que mexe com a gente, não tem como, Carol. São pessoas, ontem a gente ouviu muitos relatos, eu e o cinegrafista o Leandro Santana, de pessoas que perderam tudo, documentos, os móveis viraram entulho, nada vai poder ser aproveitado. Então essas pessoas vão precisar de fato recomeçar do zero. Ontem o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, esteve em Ubá e no dia anterior esteve aqui em Juiz de Fora. Ele fez uma vistoria nos locais mais afetados, se reuniu, segundo ele, com representantes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e ele informou que está sendo feito pelo Estado um mapeamento das áreas de risco para tentar evitar novas tragédias. Tempo muito instável por aqui, o Leandro vai tentar mostrar para vocês. Só para terminar, Carol, a gente vê um céu muito carregado, tem previsão de chuva ainda para esta quinta-feira. Então a gente segue por aqui monitorando essa situação e percorrendo os locais mais afetados. Carol. Para você que está chegando agora, a gente destaca essa previsão de mais chuva lá em Minas Gerais. É o estado que hoje vai receber o maior volume de chuva. Zona da Mata Mineira, também a região de Belo Horizonte, Vale do Rio Doce, serão áreas muito afetadas. Quando a gente fala dessa chuva intensa que já atingiu o Juiz de Fora durante a noite, durante a madrugada, a gente está falando de um volume que passou dos 100 milímetros. Gente, é muita água, mais de 120 milímetros em apenas 6 horas. Daí os transtornos registrados também durante a noite, com ruas completamente tomadas pela água, fora os deslizamentos de terra que voltaram a assustar a população. Tem previsão de muita chuva até o fim de semana. Entre hoje e amanhã teremos os maiores acumulados de chuva em Minas Gerais. Há nesse momento o alerta do CEMADEM de risco alto para deslizamentos de terra, porque esse solo já está muito encharcado. Essas imagens que o Leandro Santana traz para a gente, que a Raquel Amorim também reporta, olha como dá para perceber quais são as consequências desses deslizamentos. A vegetação da encosta foi embora, as construções foram simplesmente levadas por esses deslizamentos num cenário de destruição, de devastação. E aí eu reforço aqui os dados que Rafael Saldanha, aqui da CNN Brasil, compartilha nesse momento com a gente, com relação aos trabalhos sendo feitos na Zona da Mata Mineira. Em Juiz de Fora, 43 vítimas fatais, mortos em consequência dos transtornos provocados por esses temporais. São 16 desaparecidos. Em Ubá, 6 mortos e 2 desaparecidos. São várias frentes de trabalho sendo acionadas, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil. São 6 frentes trabalhando agora em várias áreas de Juiz de Fora e pelo menos 2 em Ubá. São cidades da Zona da Mata Mineira que vêm enfrentando essa tragédia. Mortes, transtornos, prejuízos e ainda é uma área que está sob alerta. Raquel Amorim volta ainda hoje para conversar mais aqui com a gente, relatando o que está acontecendo por lá nesta quinta-feira.